Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo vai passar no tempo normal. Cara, a fase do Flamengo é melhor que a do Palmeiras. A confiança, a segurança do Flamengo é melhor que a do Palmeiras. E tem uma grande diferença entre esses dois times. Eu acho os dois times os dois melhores da América do Sul, mas com características diferentes. O Palmeiras é uma equipe super competitiva. Você nunca pode descartar o Palmeiras, mesmo sendo 2-0 para o adversário, né? O Palmeiras é super competitivo, já demonstrou desses anos todos, todas as conquistas, o trabalho mental que o Abel consegue fazer no time e tudo mais. Do outro lado, você tem um time, o mais técnico da América do Sul. É o time que tem mais jogadores no elenco no nível técnico alto. Jogadores que têm passes precisos, jogadores que têm técnica individual, toque de bola, movimentação, conseguem armar jogadas do meio para frente inesperadas pela inteligência futebolística que tem, principalmente o Gerson e o De La Cruz, né? Você tirar 2-0, desculpa, você tirar 2-0 de um time desse é complicado, porque você vai ter que ir para cima para fazer 2-0. E indo para cima, se esses caras conseguirem encontrar um jogo, você está perdido. O Palmeiras tem que agredir o Flamengo muito e não deixar o Flamengo jogar, que é uma tarefa, vamos lá, dificílima para qualquer time. Mesmo que fosse pro lado do Flamengo, o Flamengo teria que fazer a mesma coisa, agredir o Palmeiras e não deixar o Palmeiras jogar. São duas tarefas difíceis para você conseguir num jogo só. Né? Você consegue, o Palmeiras pode conseguir, eu até acredito que consiga, não deixar o Flamengo jogar. Marcação forte, diminuir espaço e tal. Mas ao mesmo tempo, depois você ter que jogar e agredir e fazer 2 gols, são duas tarefas dificílimas quando as equipes são do mesmo patamar, né, do mesmo tamanho, né? Só que uma é muito mais técnica do que a outra, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tamo. Porque alguém me ligou aqui querendo aquelas ligações que querem vender alguma coisa, sabe? Aquele negócio que é um saco, cara. Então, aí vamos lá. Então, o problema maior do Palmeiras não é a qualidade do time, não é a força do time, não é, muito pelo contrário, né? Não é o treinador. O Palmeiras tem uma grande equipe, um grande treinador, é uma equipe super confiante. É que o nível técnico é diferente mesmo. O Flamengo, se ele pegar a bola, vai tocar muito, tocar a bola, se movimentar, vai agredir em progressão, não precisa sair correndo para cima do Palmeiras para nada, sabe? Eu não sei a escalação, mas você pode ter Cebolinha, que é muito veloz por um lado, você pode ter Luiz Araújo, muito veloz pelo outro, o Pedro, que é um centroavante, que faz gols de tudo quanto é tipo, né? É o maior artilheiro do Brasil no ano, acho que do mundo no ano, né, nessa temporada, porque é o cara que fez mais gols. Então é uma equipe com um meio-campo super criativo. É muito difícil o Palmeiras tirar. Eu acho que o Flamengo classifica nos 90 minutos. Não sei se vai ganhar a partida, mas eu acho que o Palmeiras não consegue tirar o 2-0. Ô Danilo, o Palmeiras mira em algumas, vamos dizer assim, boas notícias para ele, notícias ruins para o Flamengo. O De La Cruz não foi nem relacionado, né? Já não jogou no fim de semana contra o São Paulo, imaginava-se que ele estava sendo poupado, mas não foi nem relacionado. Já o Cebolinha foi relacionado, mas ninguém sabe as condições que ele estará. Já são 2 desfalques importantes para o Flamengo. E do lado do Palmeiras, é um mistério absoluto sobre o Estevão. Não sei se o Abel está fazendo um charme de fingir que pode jogar, mas não vai. Uma coisa meio a lá Felipão, ou o Estevão pode aparecer no jogo. Enfim, são as armas que o Palmeiras vai mostrando. Pois é, bom dia, Casão, Tirone, todo mundo que nos acompanha aqui. Esquecemos, eu vou dar uma de Trajano aqui. Você não deu sua meta de like, viu, Tirone? Pô, vamos para... Hoje, véspera de jogo, dia de jogo do jogaço, vamos para 1000 likes. Vamos que lá, é isso, 1000 likes. Ousadia. O Palmeiras virar esse jogo, eu tenho chamado praticamente de um milagre, de verdade, porque a gente vai lembrar, o 2-0 leva para os pênaltis. E o Palmeiras nos pênaltis, a gente sabe muito bem que não é um time confiável. O Palmeiras teria que enfiar 3-0 no Flamengo para passar. Como se não bastasse tudo isso que o Casão falou, que eu concordo com boa parte da questão técnica do time e tudo mais,
a gente tem um histórico de o Palmeiras não ganhar do Flamengo no Allianz desde 2017. E o Palmeiras não vive o seu melhor momento também, porque poderia ser o jogo que aquele tabu não serve para nada, o Palmeiras vai derrubar o tabu, mas você não vê um Palmeiras no seu melhor momento, nem no aspecto técnico, nem no aspecto tático, e muito menos, que para mim, aliás, é a grande diferença do Palmeiras do momento, que é o aspecto de confiança, de motivação, de, enfim, time ligado. Você vê alguns jogadores displicentes, você vê alguns jogadores meio moles em campo, coisa que normalmente a gente não veria acontecer com esse Palmeiras do Abel. Então eu também acho que é uma tarefa muito difícil. Claro que o De La Cruz fora é um desfalque importante, mas ainda assim o Flamengo tem elenco e mostrou isso durante o Brasileirão, quando tinha todos os uruguaios lá na Copa América, um elenco suficiente para poder competir, para poder fazer um bom jogo, ainda mais com o 2-0. E como a gente bem sabe, o Tite vai jogar com um time segurando, tranquilo, e jogando na falha do Palmeiras, como foi quando o Palmeiras tomou o primeiro gol no Maracanã. O Flamengo fez 1-0, imediatamente o Flamengo estava fazendo uma estratégia de colocar praticamente os 11 atrás da linha da bola. A gente vai lembrar, o segundo gol do Flamengo saiu num erro de passe do Gustavo Gomes, quando os 11 jogadores do Flamengo estavam atrás da linha da bola. Então naquele lance fica muito marcado, por quê? Porque teve um erro absurdo do Gustavo Gomes e depois uma volta do Palmeiras como se tivesse andando, passeando na rua. Basta ver que o Richard Rios não marcou o Luiz Araújo, enfim, tudo isso que já foi discutido durante uma semana, mas representa bem a diferença de momento entre Palmeiras e Flamengo. Para mim seria realmente um milagre histórico, épico, qualquer palavra desse tipo, se o Palmeiras conseguisse virar contra o Flamengo, porque eu vejo um Flamengo no momento muito melhor. Sobre o Estevão, realmente tem essa dúvida. O Palmeiras normalmente não divulga os relacionados, mas ele dá pistas nas suas fotos, no seu material de dia de jogo, quais são os jogadores que podem ser usados e tal. O Estevão é um mistério absoluto. Ainda tem uma questão com o Zé Rafael, que em um dos treinos torceu, mas voltou a treinar ontem. Então o Palmeiras mantém esse mistério, mas eu acho que ainda assim, mesmo com o Estevão, o Palmeiras tem poucas chances. E digo mais, viu, Tironi? Se for para colocar o Estevão e não 100%, com o risco dele se machucar de novo, eu acho que é melhor que o Palmeiras segure o Estevão, porque quarta que vem, como se não bastasse tudo isso, quarta que vem tem Botafogo pela Libertadores. Então é bom que o Palmeiras pense também nisso. Eu acho que hoje é o dia do Palmeiras jogar bem, fazer o máximo possível para sair com a confiança pelo menos em alta, subindo. Não vai sair lá em cima porque não vai classificar, mas subindo para poder encarar a sequência que vem pela frente. A nossa enquete aqui, tô pedindo 1000 likes, a gente chegamos na metade já. Nossa enquete aqui tá assim, quem classifica hoje? Flamengo no tempo normal, 74%. Palmeiras no tempo normal, 12%. Flamengo nos pênaltis, 2%. E Palmeiras nos pênaltis, 11%. Por enquanto, a nossa enquete está dando uma lavada aqui em favor do Flamengo. Fala, Casão. Não, o De La Cruz não foi relacionado, certo? Não vai jogar. Se você for olhar pelo lado técnico, o lado de mobilidade, o lado de dinâmica de jogo, o Flamengo perde. Não joga o De La Cruz. Mas pro lado do Palmeiras, que tem que construir, se o Tite colocar o Léo Ortiz de volante, fica um meio-campo muito mais marcador e muito mais difícil de você furar esse meio-campo, essa defesa. Porque ele coloca Pulgar normalmente, né? Pulgar, Léo Ortiz, por exemplo, e o Gerson. No lugar do Léo Ortiz seria o De La Cruz, ok, o De La Cruz dá a dinâmica no jogo, mas se você anula o De La Cruz, fica com menos marcador, né? Porque o Gerson não é um marcador, nem o De La Cruz é um marcador. O De La Cruz ele rouba a bola, não é um marcador. Por ele ser ágil, ele consegue roubar a bola do adversário, que é, para mim, a melhor coisa que um meio-campo pode fazer. Eu não gosto de meio-campo que faz falta, eu gosto de meio-campo que rouba a bola. Né, porque o time dele rouba a bola, ele ataca, ele faz falta, a bola fica com o adversário. Mas sem o De La Cruz, ele pode colocar o Léo Ortiz como volante e aí você fica com 2 marcadores na frente da defesa do Flamengo, que os laterais gostam de atacar pra caramba, e fica mais difícil para criar jogada para um time que a maior dificuldade nos últimos tempos está sendo exatamente essa: criar jogadas para finalizar, para fazer gols. Né? O Palmeiras está com muita dificuldade de criação. Essa é uma boa questão. Se tem essa questão do Palmeiras, como ele deve entrar, e aí eu vou perguntar para o Danilo já, também do Flamengo, né? O que fazer?
sem o De La Cruz. Coloca mais um volante, o Léo Ortiz, ou mesmo o Alan, e aí dá aquela preenchida no meio campo, ou coloca o Gerson fazendo o papel do De La Cruz, que eu acho até uma ideia pior. Mas é uma outra opção também. Só posso fazer uma perguntinha para vocês dois? Para você pode, já, por causa disso que você está falando? Vocês conhecem o Tite? Vocês conhecem o Tite como treinador? Pois ele é. Tá ganhando ele tá ganhando por 2-0. Ele vai jogar fora de casa. Você acha que tem chance do Gerson ser o segundo volante? Não tem chance. Eu que inventei essa aí, quem sabe o Tite se anima e tal. Mas acho que não. O que você acha? Para deixar o jogo legal, né? Só porque nós queremos. Pensa no futebol, Tite. Pensa na arte. É isso. Né? Pensa na arte, exato. E aí, Danilo? Eu acho também que ele vai jogar mais fechadinho. Pode ser o Alan, pode ser o da Ortiz, enfim. Vai jogar mais fechado. E vai dificultar mesmo o Palmeiras, porque o Palmeiras não vive o seu momento mesmo de criatividade. O Palmeiras tem dificuldades com o Veiga, tem dificuldades com o Felipe Anderson, tem dificuldades com o Rony. Não importa quem, o Palmeiras nos últimos 4 jogos fez o gol contra o Inter e só, né? Perdeu do Fluminense a 0, perdeu do Vitória a 0 e perdeu do Flamengo a 0 também. Então o Palmeiras vive um momento bem complicado. Eu acho que a alternativa, o jeito que o Palmeiras poderia tentar explorar e que o Tite não consegue dar jeito nenhum de jeito nenhum no Flamengo é a bola aérea. Isso faz tempo, desde o ano passado a bola aérea do Flamengo é muito ruim defensivamente. E o Palmeiras poderia tentar explorar isso nesse sentido. Mas aí, quando você olha o Palmeiras, nem nos escanteios, nem nas bolas paradas, o Veiga tem acertado o pé. Então realmente quando você tenta olhar um caminho, por isso que eu falo que é muito difícil. E aí eu vejo o Flamengo se fechando, jogando tranquilo, jogando com 2 pontinhas bem abertinhos aqui, ó, bem pertinho da linha lateral. Quem roubar a bola aciona, e aí vai ser aquela correria para cima da zaga do Palmeiras, que provavelmente vai ter que jogar um pouco mais alto e vai sofrer bastante com esses caras de velocidade do Flamengo pelo lado. O Flamengo, por sua vez, que a gente está tentando especular aqui que o time que vai jogar, se vai jogar, eu acho que vai jogar o Alan. O Casagrande acho que pode jogar o Léo Ortiz. Enfim, teve uma questão, né? Ele teve muito pouco tempo entre um jogo e outro, teve um treino só, apenas um treino para esse jogo, depois do jogo do fim de semana. Vamos mostrar na tela aí a reportagem que está aqui no UOL. O Flamengo só teve um treino completo para encarar o Palmeiras. Tá aí. Cadê? Não tá na sua tela, mas tá aqui no UOL. É só você ir lá e ver. Tem a vantagem no placar por 2-0. Retrospecto com ampla vantagem quando enfrenta o Palmeiras do Abel. E o Tite ainda não sabe o que é perder para o Abel. Mas o problema do Rubro Negro foi a falta de tempo para treinar. O time só fez um treino completo antes do jogo e aposta no estúdio e em vídeos para dissecar o Palmeiras, o que já tinha sido feito antes do jogo do Maracanã. E naquele caso, vamos combinar que deu muito certo. Tem uma outra faceta desse jogo aí, ô Casão. Mas o Tironi, que é... essa história de um treino só, o Palmeiras jogou domingo, o Flamengo jogou sábado, né? Palmeiras... Não, sim, do ponto de vista de descanso, sem dúvida. O Palmeiras está em desvantagem. O Palmeiras teve um treino também que foi ontem, segunda-feira foi regenerativo, treinou ontem e hoje faz só o fantasma, que é aquele treininho sem nada, sem ninguém. Sim. Então, nesse ponto tá igual aí, não entendi o pessoal do Flamengo reclamando disso. Não, hoje não é olha aí, ó. Flá sem tempo de treino, copia a fórmula que deu certo para dissecar o Palmeiras. A fórmula foi vídeo e tudo mais. O Casão deve conhecer bem esse sistema. E você assistir uns vídeos, palestra e tal, e bumba, ir para o jogo. E é isso que o. Mas de qualquer forma, os times se conhecem bastante, né, Casão? Sim, os times se conhecem muito. Ali é conversa, né? Mostrar o que o Palmeiras faz ou deixa de fazer não é uma novidade para nenhum time, como o do Flamengo também. O do Flamengo é mais. O Palmeiras é mais previsível que o Flamengo. O Flamengo é mais imprevisível pelo estilo de jogadores que eles têm, né? Mas é mais conversa, você falar. Conversar com o marcador, aperta mais esse aqui, fecha mais aqui, toma cuidado com essa bola nas costas aqui. É papo. Mas eu tava pensando quando a gente tava conversando sobre o Palmeiras, sabe o que eu faria se eu fosse o Abel? O Maurício pode jogar? Não. O Maurício não pode jogar. Então já quebra a minha ideia. O Palmeiras tem que jogar com dois. O Palmeiras tem que jogar com 2 caras de armação, 2 caras de criação, 2 volantes, 2 caras de criação. Casão?
Para mim, eu acho que ele vai jogar com Aníbal, Veiga e Felipe Anderson. O Veiga fazendo o papel do Zé Rafael, que foi o que ele ensaiou fazer contra o Inter. Então, pode ser também. Pode ser também. É uma alternativa. Porque o Abel tem que fazer que o time dele fique mais técnico no meio-campo. Porque ele vai disputar na técnica o meio-campo. Não é na força. O meio-campo do Flamengo não é na força. Então você não vai dominar o meio-campo jogando com marcação forte. Você tem que igualar a técnica. Porque a marcação do Palmeiras é melhor. Quando eu comecei a jogar. Assim, quando eu estreiei no Corinthians, vai em 82 e tal, eu comecei claro, aprender as coisas. E uma das coisas que eu aprendi muito rápido, que o Mário Travarini falava, quando a gente ia jogar fora, no interior, a gente falava assim, ele falava o seguinte, gente, nosso time é muito mais técnico que o adversário, então nós temos que igualar na força. Se a gente igualar na força, a nossa técnica... Nós temos que passar o jogo para a técnica. Se a gente igualar na força, a gente passa o jogo para a técnica. E o nosso time é melhor tecnicamente. Nesse jogo, é um pouco ao contrário. O Palmeiras já tem a força da marcação, só que ele tem que colocar a técnica para poder igualar a técnica e ganhar na força. Entende? O Palmeiras é um time mais marcador, é um time que divide mais a bola, é um time que briga mais pela bola, pelo menos nos grandes momentos. Mas só isso, contra uma equipe, contra um meio-campo técnico do Flamengo, não vai funcionar. Você vai correr atrás dos caras, os caras vão tocar, você vai ficar correndo atrás. Aí você pega a bola, perde, porque você erra o passe e fica correndo atrás. O Palmeiras tem que igualar o meio-campo tecnicamente. O Palmeiras também tem que ter um meio-campo que toque a bola igual o Flamengo toca a bola. Porque se você igualar a técnica, o meio-campo do Palmeiras é mais marcador. Né? É mais brigador. Você coloca o Aníbal para jogar ali, é mais marcador. Ou o Richard Rios, ou o Zé Rafael, ou qualquer outro. Se você fizer 4-4-2, por exemplo, você pode fazer 4 atrás, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Porque você fica com 2 volantes que marcam, 2 meias que vão dar qualidade técnica no meio, né? Agora, o Felipe Anderson. Vou falar. Continua. É outra venda. Não, é uma venda diferente, porque o número é outro. O lance é o seguinte: você tem 2 marcadores no meio campo, volantes, que é o forte do Palmeiras sempre foi esse, um meio campo marcador, porque é difícil de passar o Palmeiras, né? E você tenta igualar a técnica, com o Felipe Anderson e com o Zé Rafael. Então esses dois, se eles estiverem bem, como a gente já conhece, como eles jogam bem, eles vão ter o bom passe, eles vão ter a enfiada de bola, eles vão ter a aproximação, eles vão ter o chute de fora da área, eles vão dar qualidade pro meio campo. E aí o jogo fica muito mais equilibrado tecnicamente. Era o que eu faria se eu fosse o Abel. Eu colocaria só 2 no ataque e colocaria 2 meias para tentar dar uma técnica, ultrapassagem dos laterais, uma enfiada de bola, sabe? Uma tabela, uma bola parada mais qualificada. Enfim, era isso que eu iria tentar fazer. Agora, esse meio-campo que você fala, pegando a carona que o Casão falou, Aníbal, Veiga e Felipe Anderson, ele vira um meio-campo menos marcador, né? Um meio-campo mais de criação, sim, com o Felipe, claro, com o Veiga de segundo homem do meio-campo. E aí 3 atacantes? Então, eu fiquei pensando nisso com base no Ou 3 zagueiros? Então, normalmente o Abel ele dá pistas, né, quando ele vai fazer jogos importantes. Então a gente vai lembrar a Libertadores de 2021, ele mostrou ali 3 semanas antes alguns ensaios e tal. E como nesse caso tem uma semana só para ensaiar e o Flamengo já está vencendo de 2-0, você tem que imaginar alguma coisa diferente do Palmeiras. Eu não consigo imaginar o Abel colocando um time tradicional, o time de sempre, para virar um 2-0 contra o Flamengo. E aí, quando eu vejo o que ele fez contra o Inter, para mim foi pistas do que ele ensaia contra o Flamengo. Contra o Inter ele fez o quê? Com 3 zagueiros, então jogou Murilo, Gomes e Vitor Reis, sendo que o Murilo tá voltando agora, né? Então é um reforço importante. Com esses 3 zagueiros, você consegue liberar um pouco mais o que seria, na minha cabeça, o Mike e o Vanderlan pelas pontas, o meio de campo formado com Aníbal, um pouco mais recuado ali, ajudando na saída, jogando com Felipe Anderson e Veiga ali mais na frente, e aí 2 atacantes, seria um 3-5-2, de repente Flaco e Rony, até porque o Palmeiras dificilmente vai ter um Estevão 100%. Então o Flaco e Lázaro, de repente, o Lázaro foi um pouco mal contra o Inter nos minutos finais, mas pode ser também
uma sinalização do que ele fez contra o Inter. Eu sempre tenho isso para mim, sabe? O Abel, ele nunca faz nada por acaso, ele sempre tem alguma coisa estudada, uma cartilha. Você lê o livro dele, ele sempre mostra como as coisas são planejadas na cabeça dele. Então, eu começo a olhar sempre esses jogos anteriores para tentar pegar pistas para os próximos. E aí seria isso para mim, Tirone. Ele poderia jogar com esses 3 zagueiros e um meio de campo formado com 5 caras, sendo 2 alas, né? 2 caras que passam mais pelas pontas, até para tentar também dar um pouco de dor de cabeça para os pontas do Flamengo, para ter que voltar um pouco mais para marcar, e jogando esse meio de campo com o Veiga no lugar que seria normalmente do Zé Rafael, que seria o camisa 8, né? Ele já fez isso contra o Inter. E o Veiga de trás, ele ganha um pouquinho da vantagem de conseguir recuperar e olhar de frente. Ele lançou muita bola para o pessoal entrar, fazer o facão ou entrar pelas pontas, enfim. Eu acho que essa pode ser uma alternativa. O fato é que eu não consigo ver o Abel repetindo o tradicionalzinho do Palmeiras para jogar contra o Flamengo, não. É difícil você falar assim, o Palmeiras tem uma vantagem. Não tem nenhuma, né? Tá perdendo de 2-0, o Flamengo amassou o Palmeiras no primeiro jogo, entra cheio de moral e tudo mais, Casão. Mas se existe uma arma, vamos dizer assim, para o Palmeiras, é a imprevisibilidade. O Abel pode fazer muitas coisas diferentes, né? Para armar o time, normalmente ela até faz. Ele sempre tira um coelho da cartola nessas horas aí. O Flamengo, a gente já imagina mais que vai ser um time mais padrão, como são os times do Tite, né? Mas assim, vamos lá. O Flamengo, o previsível é o Tite. O Tite é um cara mais padrão, mais conservador, ele é previsível. Mas os jogadores que ele coloca em campo, eles não são previsíveis. O Gerson não é previsível. Né? O Cebolinha não é previsível. O Pedro não é previsível. Se jogar Luiz Araújo, se jogar, sei lá, Arrascaeta, sei lá, esses caras. Ninguém é previsível. São jogadores que têm inventiva, né? Que eles pegam na bola, tem um ensaio, tem um treinamento feito, mas a partir daquele treinamento, daquele ensaio, eles têm a liberdade, porque é característica deles, de pensar outra coisa diferente daquilo que foi ensaiado. Então isso é uma qualidade que poucos times têm no Brasil. Poucos times têm na América do Sul, né? Jogadores que têm inventiva, jogadores que têm criatividade, jogadores que mudam o programa, sabe? Que mudam o plano. Tem o plano, mas, sabe, esse plano vai até a hora que a bola cai no meu pé e eu pense diferente. Né? O Flamengo tem isso. O Palmeiras tem pouco isso. Quando eu falo de previsibilidade do Palmeiras, é porque os jogadores do Palmeiras seguem padrão. São jogadores que eles seguem padrão. É aquele cara que você dá uma tática e os caras vão cumprir. Né? São jogadores que raramente foge do script. O gol que o Palmeiras fez aquela vez na final contra o Flamengo, que o Danilo destacou muito bem, foi a jogada ensaiada, tal. O Zé Rafael foi pro Mike, né? Que entrou nas costas, rolou para trás. Isso, o Zé Rafael, entrou na área. O Veiga fez o gol e tal, isso aqui. Aquilo ali é padrão. Aquilo ali é ensaiado. Eles seguiram o script. Seguiram o script e deu certo. O Flamengo segue pouco o script. Os jogadores do Flamengo seguem pouco o script. Isso daí podia ser ensaiado também, por exemplo. O time do Flamengo deve ter jogadas ensaiadas também, que o Tite deve ensaiar alguma coisa. Mas o cara dentro do campo, ele vê, desenha essa jogada sai desenhada para se fazer, e aí a cabeça do cara passa uma outra coisa. O cara do Flamengo, ele tem a liberdade, pela característica dele, de criar outra coisa. Então eu acho o time do Flamengo muito mais imprevisível do que o time do Palmeiras. Eu acho o Tite previsível, mesmo sendo um grande treinador. Não tô falando, ser previsível não significa que você é ruim. Muito pelo contrário. É bom explicar, porque aqui no Brasil tudo é 880, né? Tudo é 880. Isso. Você fala, o cara é previsível, é uma merda. O outro não é previsível, então ele é gênio. Não é nada disso. O Tite, previsível significa que o Tite gosta de seguir um plano tático, um padrão de jogo. Ele gosta de fazer isso. Mas os jogadores que ele tem na mão são diferentes, eles são criativos. Então eu acho o time do Flamengo muito imprevisível. Muito imprevisível. Boa. O Danilo, para fechar o Palmeiras e Flamengo, tem uma outra, como diria a Mili Lacombe, outra camada desse jogo. Estamos falando do principal técnico português que pisou no solo brasileiro e o mais vencedor, o Abel Ferreira. Graças a ele também, o Palmeiras ganhou tudo que ganhou recentemente. E o principal técnico brasileiro, o Tite, querendo ou não, técnico de 2 Copas do Mundo, ele é quase que um confronto entre
o técnico nacional e o técnico estrangeiro também, né? É um grande duelo, né? Sempre que me fazem a pergunta, e aí, você vai de Abel ou Tite? Para mim é bem difícil essa resposta realmente, porque para mim o Tite, como bem disse o Casão, né? Você consegue entender o trabalho dele, ele tem essa questão mais previsível. Quando você faz uma cobertura de time dele, cobriu muito tempo a seleção brasileira que ele treinava, então você conseguia já imaginar o que ele ia fazer, porque ele tem um padrão, é muito difícil ele sair do script, mas são times normalmente muito bem treinados, muito bem organizados, que sofrem pouquíssimos gols, que às vezes ganha de 1-0 e se fecha, mas não é aquele se fecha que nem o Vasco se fechou ontem, que o Léo Jardim teve que fazer 25 defesas, não, é um se fecha que o goleiro do time do Tite não toca na bola, que praticamente não sofre perigo. Então é realmente diferente, assim, o trabalho do Tite é sempre muito bem organizado, ainda mais quando tem o tempo. O Abel, o que me chama atenção é ele ter conquistado tudo o que conquistou em 4 anos. É muita coisa para pouco tempo. E assim, a gente sabe que no Brasil é difícil que isso aconteça, né? É muito raro. Basta ver que até mesmo o Abel já conseguiu ser mais vencedor que o Jorge Jesus, que era algo que parecia. Quando o Jorge Jesus veio e fez o que fez, era algo impossível, né? Mas aí o Jesus acabou ficando só 1 ano e foi embora. O Abel tá aqui há 4 e continua ganhando. E para mim, é muito difícil. O grande desafio do Abel é continuar mantendo os caras competitivos, os caras ligados, que é o que não está acontecendo justamente nesse momento, né? Que é que eu vejo o Palmeiras mais desligado, mais desmotivado. Porque o Casão pode falar melhor do que ninguém. O cara ganha 1 ano, ganha outro, ganha outro. Chega uma hora que os caras falta um pouquinho de motivação. E o Abel consegue muito bem mexer com isso. Isso para mim é realmente impressionante. Então, tem dia que eu durmo falando, não, se eu tiver que escolher um ou outro, eu escolho o Tite. No outro dia seguinte eu acordo e falo, não, é o Abel. Para mim é uma pergunta muito difícil. Tem estilos diferentes, é claro. Mas para não ficar no muro aqui, Tirone, eu vou ficar com os últimos 4 anos do Abel e não os últimos 4 anos do Tite. Apesar de achar o Tite muito, muito bom. Muito bem. Tirone, deixa eu falar só uma coisinha. Esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, na minha visão, é o seguinte: é o confronto do treinador que estava contra o treinador que deveria estar. Que é o Tite estava na seleção brasileira e eu acho que o Abel que deveria estar na seleção brasileira hoje. Então é o treinador que estava onde o outro deveria estar agora. É um confronto bem interessante. Gostei dessa comparação.